Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um aqui encontro, um super bate-papo com advogados tributaristas, que são meus alunos do Você Tributarista e que vem aqui para compartilhar a sua história, para compartilhar a sua jornada, quais foram os obstáculos, como é que fizeram para superar esses obstáculos, e também sobre algum tema, né, que eles vêm trabalhando bastante, traz as noções de como na prática eles estão lidando com aquele tema específico, né? Então, nessa semana toda, de segunda a sexta, às 20 horas, a gente está tendo esses encontros. E na semana que vem, às 20 horas também, nós teremos lives, teremos encontros ao vivo para tratar aí de temas diversos da prática tributária, da advocacia tributária, reforma, como iniciar no tributário, reforma tributária, os honorários advocatícios, várias questões, e que vocês vão poder, inclusive, fazer suas perguntas, né? Hoje estamos aqui com esses convidados, mas antes eu quero te fazer mais um lembrete, que no dia 25 de novembro, às 20 horas, eu vou fazer uma live especial, uma oferta imperdível, única e irrepetível. Algo que eu titubeei bastante, se eu fazia ou se eu não fazia, resolvi fazer, né? E vai ser a primeira e única vez que a gente vai ter esse formato da nossa Black, né? Nossa Black Week será envolvendo aqui, inclusive, vitalício. Olha só, do jeito que as coisas mudam todo dia, do jeito que a legislação muda, né? Mas não só vitalício, tem aí várias outras coisas, vários bônus especiais, tem curso novo na área também, que eu vou explicar como que funciona, como é que vai funcionar tudo direitinho para você. Então, para você não perder essa oportunidade, que eu repito, é única. Ó, clica aqui na descrição do vídeo, faz seu cadastro e entra lá no grupo de WhatsApp, para você ficar por dentro de tudo e não perder, porque se você perder, acho que vai ficar depois arrependida, hein? Não tem choro nem vela. Mas vamos lá. Hoje eu vou receber uma convidada muito especial, né? E venha a nós, Fernanda Machado. Boa noite, Fernanda. Tudo bom? Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite para Tudo os jóia. colegas aí e para o pessoal que está acompanhando a gente na live. Prazer, Fernanda, ter você aqui conosco. Fico realmente muito feliz de você vir compartilhar sua jornada, sua história. Já vou dar spoiler, hein? Ela não era do tributário, tá? E ela vai contar como é que ela caiu aqui no tributário, né? E vem aí se destacando, vem deslanchando nessa área e vai falar também sobre outros temas que ela tem enfrentado na advocacia tributária, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para todos vocês. Mas, Fernanda, então me conta aí, de onde que você é, como é que começou essa jornada? Bom, professora, primeiro queria te agradecer, né, a oportunidade, dizer que é uma felicidade poder, né, estar aqui e compartilhar um pouquinho aí, né, da nossa vivência e que com certeza se enriqueceu com a participação aí no Você Tributarista, sem dúvida nenhuma, né? Faz parte aí da minha história e da minha jornada. Então, o meu caminho é um pouco diferente, porque eu, durante toda a faculdade, aí a minha formação, ela sempre foi voltada para o direito penal, né? Foi sempre a área que chamou atenção, e o sonho de estar no tribunal do júri sempre foi a estrela que brilhava aí durante a graduação. E aí mesmo, né, depois de formada, eu continuei atuando aí no núcleo da faculdade, nessa área do direito penal, que era uma paixão. Mas, de repente, eu me vi numa entrevista em um escritório que era 100% de direito tributário, que eu só descobri momentos antes. E foi tudo muito rápido, então, momentos antes, eu descobri, não, o escritório é de direito tributário.
vou porque já estou aqui, né? Mas acredito que na hora que ele pegar o meu currículo, vai me agradecer com muita educação e vai, né, me explicar que não é o caso. Mas acabou dando certo, porque ele precisava exatamente de alguém que atuasse na área penal, porque ele tinha algumas ações criminais, né, de sonegação fiscal de alguns clientes que eram do escritório, e a intenção era não ter, né, esses clientes ali atendidos pelo próprio escritório. Uhum. Então, esse casamento aconteceu aí, foi muito feliz, né, nós tivemos êxito em todas as ações que estavam, né, dessa empresa lá, e eram várias ações. Então, foi um casamento feliz e aí ele continuou. Mas, nesse momento, né, recebendo aí essas ações, eu precisei me aprofundar, né, no campo aí do direito tributário, conhecer conceitos básicos, até para que eu pudesse elaborar uma defesa mais precisa, né? E aí, com isso, eu acabei enveredando aí pelo direito tributário e eu acabei me apaixonando. E acabei traindo por completo o direito penal, abandonando ele. E aí, entrando na área do direito tributário com muito prazer e com muito ânimo. Ai, que legal, que legal. Ver aí que tem muita gente também que está nos assistindo, que é do penal, né, criminalistas, e vejam como que é possível essa transição, né? Inclusive foi por acaso, mas acabou se apaixonando, né? Acabei me apaixonando, e depois disso eu voltei, né, para a minha cidade, já atuando no direito tributário. Acabou que eu fiquei por 5 anos aí nesse escritório, então foi para mim muito enriquecedor. E aí, voltando já com uma demanda aqui de uma empresa na minha cidade, na área fiscal, eu pude, então, acompanhar, né, essa empresa que estava com um passivo muito alto, e aí foi necessário uma análise fiscal desses débitos, um detalhamento, para que a gente pudesse fazer um pedido de compensação, e aí foi necessário um acompanhamento administrativo muito intenso, porque existia um crédito muito grande, um débito muito grande da mesma empresa entre os CNPJs de matriz e filial. E aí, até a gente conseguir descobrir a origem disso, e ela era oriunda de umas guias, né, que foram emitidas de forma equivocada desses CNPJs, mas até se fechar todo esse diagnóstico foi um desafio muito grande. E aí, depois disso, nós precisamos traçar, né, uma estratégia para que essa empresa pudesse, então, regularizar essa questão fiscal e se recuperar do ponto de vista financeiro também, né, e se preparar para recolher esse passivo. Né? Então, tudo isso me levou aí a trabalhar muito com estratégias, né, para esses clientes que tinham crédito tributário significativo e uma situação financeira delicada, né? E que estratégias que você tem trabalhado, assim, né? Porque até é bom mencionar isso, porque muitas vezes, inclusive eu já tive a oportunidade de conversar aqui com a Renata, né? Nós pensamos em defesas em execuções fiscais, e obviamente é um excelente caminho, mas muitas vezes também acontece de não ter um argumento real, né? Um argumento bom, a empresa realmente deve. E aí muita gente fala, como é que eu vou defender, como é que eu vou trabalhar para uma empresa que deve efetivamente, né? Mas também existem estratégias de gerir esse passivo para que a empresa sobreviva, para que ela ganhe fôlego, né? E desenvolva suas atividades. Com certeza. Em um caso específico, uma das recomendações é que essa empresa não chegasse de forma alguma em fase de penhora e nem que ela tivesse que oferecer bem em garantia, porque ela não queria exatamente ter esses bens com restrição. Então, essa era uma das realidades que a gente também tentava enfrentar, e isso acaba, de certa forma, dificultando muito aí a questão de uma defesa, né, numa execução fiscal. A gente acabou utilizando estratégias, utilizando as formas de suspensão, né, de exigibilidade do crédito, e a favor desses clientes. E a gente trabalhou durante anos aí com parcelamento, e aí essa questão financeira, ela ficou ainda mais latente, né,
após esse momento pandêmico que as empresas atravessaram, né, que nós todos atravessamos, e aí, com isso, a gente envolvido muito nesse cenário, já vinham, né, de algumas negociações, né, de modo a evitar esses bloqueios, essas penhoras, né, que com certeza teriam um impacto muito significativo e negativo para essas empresas, e aí, com isso, a gente acabou utilizando, né, de parcelamentos até então, dos refis que foram colocados à disposição do contribuinte nesse momento anterior. E aí chega um momento que, com o início aí das transações, né, porque a gente veio de uma fase aí que foram várias, né, várias prorrogações dessas transações, a gente acaba tentando se atualizar, né, e às vezes conversar e compartilhar aí conhecimento, né, experiência sempre é muito bom. E aí, só para entrar um pouquinho aí no Você Tributarista, que foi essencial para esse momento, pelo menos, né, para mim, eu já havia buscado algumas mentorias, outros cursos, né, que ofereciam essa troca de experiência, mas a maioria dessas experiências minhas foram muito infelizes. E aí, quando surgiu, né, a professora Fabiana nas redes sociais, surgiu e ficava me perseguindo, aí eu olhava e falava, não vou arriscar, eu olhava. Até que eu confesso, com muito medo inicialmente, né, eu acabei, pelas experiências anteriores, mas eu acabei não resistindo com a proposta de conteúdo, com a proposta da mentoria, e aí eu literalmente paguei para ver, e foi uma experiência excelente, viu, professor? Realmente a troca existe, né, é enriquecedora, o conteúdo é incrível, né, completo, e nos transmite uma segurança muito grande, porque nem sempre aquilo que a gente tem, aquilo que a gente já viveu é o que o nosso cliente precisa, a gente sempre se depara com uma situação nova. E aí, nesse caso, né, ter aonde buscar, ter aonde trocar uma experiência, ouvir, como aconteceu várias vezes nas mentorias, né, em que uma pergunta que era feita, não só minha, mas de outros colegas também, desaguavam em outras questões e que sempre enriquecia. Então, assim, as minhas participações sempre eram assim, eu sempre tinha uma pergunta, mas eu sempre ficava, às vezes eu já tinha sido respondida, mas eu não conseguia sair, eu ficava até o final, porque todas as dúvidas, elas acabavam enriquecendo muito, trazendo muito conhecimento. Então, realmente, essa busca e esse encontro do Você Tributarista, ele foi muito feliz e muito enriquecedor. Eu recebo com muita alegria aí essa proposta do programa vitalício aí, que eu acho que vai ser maravilhoso. Mas eu ministro a disciplina temas de direito tributário na faculdade, e é uma questão que eu sempre digo aos meus alunos, né? Busquem fontes, porque fonte hoje não falta, né? A internet é uma terra que encontra fonte para tudo. A questão é, qual é a qualidade dessa fonte, né? Que eu estou bebendo dela, né? Qual é o comprometimento, né? Qual é a seriedade desse conteúdo, né? E a confiabilidade desse conteúdo. Então, assim, nesse ponto aqui eu não podia deixar de falar do Você Tributarista, que para mim foi maravilhoso, porque quando começou tudo isso, quando a gente saiu daquele cenário de refis, e começou aí ter mais em evidência a questão da transação, as propostas, né, feitas ao contribuinte nesse âmbito, eu confesso que a gente ficava naquela incerteza, naquela insegurança, como era feito. A gente via, eu mesmo conversei com muitos colegas que às vezes tinham algum receio de como fazer esse pedido da transação. Mas é no sistema, mas como que eu alimento esse sistema, né, para que eu tenha um melhor resultado? E isso são questões, às vezes, que na prática a gente tem algumas dificuldades. Sim. Então, foi muito importante para mim, mesmo do ponto de vista das execuções fiscais também, a gente sempre escutava alguma coisa que a gente conseguia aproveitar em algum caso nosso. Então, sempre foi muito enriquecedor. E aí, com relação às transações, né, a gente veio nessa sequência aí de prorrogações e tudo, e isso a gente acabou tendo que traçar uma estratégia para esses clientes, né, porque muitos deles precisavam, né, todo mundo busca isso, mas para alguns, para as atividades, né, a CND, e aí nesse caso sempre era, né, uma certidão positiva com efeito de negativa,
elas eram essenciais para a continuidade dessas atividades, né, Então, a gente sempre tentava alcançar isso aí, com qualquer que fosse ali a causa suspensão de exigibilidade que a gente tivesse ao alcance, né, e foi assim que a gente veio trabalhando durante um bom tempo, né, com relação a essas transações. Porque nós temos realmente aí uma novidade, né, no sistema, relativamente novo, a ideia de transações, começou muito devagarinho, começou com muitas restrições, e não que não tenha ainda, né, inclusive vamos falar sobre alguns pontos disso daí, mas é algo que cada vez mais cresce, né, toda hora a gente tem a publicação de um novo edital de transação, né? Então, está terminando um, vem a publicação de outro edital, até porque isso gera uma grande fonte de arrecadação, né? Aquele contribuinte que não teria condições de pagar, e a fazenda, então, não ia receber, ela acaba recebendo ali determinados valores, né? Então, acaba sendo vantajoso para ela. E para o contribuinte, ele tem a possibilidade de, com isso, ter mais uma dilação, né? Muito mais meses para pagar, às vezes com desconto dos juros, da multa, etc., facilitando a vida dele. Mas, às vezes, o contribuinte não tem condições de pagar, né? Também, mas mesmo assim, não é porque não tem condições que não vai buscar um caminho, pelo menos para que ele sobreviva, para que ele ganhe fôlego, né, Fernanda? E assim, né, professor, o limite aí dos débitos, né, é bastante alto. Então, a gente pode ter débitos até 45 milhões, e aí a gente teve contribuintes que se beneficiou aí com a transação de desconto em torno de 5 milhões. Então, é uma diferença muito impactante. Dizer que não é um benefício ao contribuinte, claro que é. Né? E quanto mais antigos esses débitos, maior o desconto. Então, aquelas pessoas que vinham, né, já há um tempo trabalhando aí com esses parcelamentos, elas acabaram tendo esse benefício agora, essa redução significativa. Mas nem sempre o contribuinte ele está preparado ali para enfrentar, para vencer aí esse prazo todo da transação. Né? Durante esse prazo podem acontecer algumas questões. A gente viu aí uma sequência de prorrogações, então acabou criando aquela expectativa assim, não, não tenho condição de entrar agora, mas pode ser que ela se renove na hora que acabar o prazo, e aí então eu faço a minha adesão. Isso acabou criando uma expectativa dessa forma. Por outro lado, ela trouxe também, né, aí uma trava, né, uma punição, né, ao contribuinte aí, que tivesse uma transação rescindida. E esse contribuinte com a transação rescindida, né, pelo menos nas últimas transações, ele tem que aguardar ali um período de 2 anos, sem que ele possa usufruir desses benefícios, né, das transações. Então, isso acabou, do ponto de vista prático, trazendo alguns transtornos, né? É óbvio que o contribuinte correto era que ele cumprisse ali toda o estipulado na transação. Mas muitas vezes a gente tem um contribuinte que não tem outra opção. Ele fez a transação no intuito de cumprir, no entanto, o cenário dele piorou. E aí, essa questão da trava dos 2 anos, eu penso que ela pode ser não só um empecilho para o contribuinte, para que a atividade dele continue, né? Como também ela pode ser um empecilho para o fisco, do ponto de vista da arrecadação. Né? E aí eu já conversei assim com um colega uma vez, ele falou, como pode ser um empecilho para arrecadação? Se ele não conseguiu pagar naquele momento, ele não vai conseguir pagar no momento posterior. Mas não é bem assim, né? Então, a gente teve um caso que é bastante interessante, em que o contribuinte, logo depois de perder a transação, ele conseguiu, de alguma forma, se monetizar, e teve, né, aí, a questão patrimonial dele resolvida, e ele não tinha como fazer o pagamento da transação, exatamente porque ele tinha já perdido recentemente, ele teria que aguardar os 2 anos, né, para que ele pudesse novamente fazer jus a qualquer benefício oferecido pelo fisco. Então, são casos que, na prática, né, a gente analisando,
são casos que trazem não só um prejuízo para a atividade do contribuinte, né, nem digo prejuízo financeiro para o contribuinte, porque nesse caso esse contribuinte ele só teria possibilidade de quitação desse débito se lhe fosse concedidos os descontos. Caso contrário, ainda que com essa monetização, ele ainda não teria condições de arcar com tudo isso. Então, a gente vê aí uma situação em que, nesse momento, ele não teria condição nem de quitar nenhum dos débitos, porque ele teria que rolar toda uma estratégia para que ele pudesse vencer esse período de 2 anos, né, com esse caixa, vamos dizer assim, para poder chegar ao final desse período e aí tentar, então, fazer uso de algum benefício para que ele pudesse quitar os débitos fiscais. É uma situação bem complicada mesmo e, do meu ponto de vista, até questionável juridicamente, né? Como você disse, o poder público, inclusive, acaba sendo prejudicado, principalmente porque, claro, ninguém sabe se ele vai cumprir todas as parcelas, mas quando ele dá entrada, quando ele inicia, ele já vai fazendo os pagamentos, né? Tem valor da entrada que ele tem que pagar, então também são valores que iriam entrar para os cofres públicos e não entram, né? E aí ele fica numa situação complicada para o contribuinte, com essa limitação, né? E complicada para o fisco em relação a isso. E eu fico até pensando, né? Eu gosto de imaginar hipóteses. Vamos pensar aqui numa venda dessa empresa, né? Vamos dizer que alguém compre essa empresa, né? E aí, será que isso inviabilizaria, ou pelo fato de ter um dono, seria possível? São discussões, né? Então, eu vou aprofundar mais um pouquinho nisso aí, já que a senhora tocou nesse ponto. Nesse caso, ele teve alguns desdobramentos, assim, que foi bastante interessante, principalmente para quem advoga na área. Nós tentamos fazer um pedido administrativo, né, que fosse, então, concedido a esses contribuintes os mesmos descontos da transação para quitação à vista, emitindo uma guia para pagamento à vista única para esse contribuinte, diante da negativa de possibilidade que ele utilizasse da própria transação. Foi feito todo um histórico, apresentado todos os dados da empresa, apresentado o motivo dessa monetização, tudo bem explicado e, de fato, apresentado que esse valor era exatamente para quitar a dívida fiscal e que ela pudesse, a partir dali, então, retomar as suas atividades. Esse pedido foi negado ao argumento de que o contribuinte havia perdido a transação e que a penalização, de acordo com o artigo do edital, era de que ele deveria agora guardar o prazo de 2 anos. A esse contribuinte foi sugerido que fosse realizado o negócio jurídico processual e que, então, aguardasse para que, após esse prazo, ele pudesse se valer desses benefícios. A questão é, professora, a gente não sabe se daqui a 2 anos esse benefício estaria disponível para esse contribuinte. 2, os valores que ele teria à disposição, a gente não sabe ainda qual é o fundo que vai conseguir corrigir esses valores na mesma proporção em que os débitos estão atualizados. Então, esse é o primeiro desafio dele. Mas, ainda assim, a gente tentou algumas outras possibilidades, e aí é onde eu achei, assim, do ponto de vista, né, tanto do contribuinte quanto para o poder público, um pouco incoerente, porque essa empresa tinha a possibilidade de venda, tá? Ela tinha a possibilidade ou de venda ou a possibilidade de entrada de novos sócios que fossem aportar, né, mas que também entrariam com outras empresas, né, eles formariam uma parceria. E aí, com isso, qual que foi o entrave? Essa empresa tem uma dívida, eu tenho dinheiro para pagar a dívida dela, mas eu preciso, como eu vou formar essa sociedade sem ter a certeza de que eu consigo
fazer a quitação dessa dívida. Por quê? A gente viu em alguns casos uma outra empresa, né, que se colocava na condição de corresponsável desses débitos, né, afirmando ali nessa transação empresarial, e aí essa outra empresa teria condição, então, de fazer a transação em nome, né, no CNPJ dessa outra empresa e assumir essa dívida fiscal e fazer ou o parcelamento pela transação ou a quitação com os descontos da transação. No entanto, a gente tentou buscar isso de uma forma mais prudente e também foi negado. E aí a visão foi de que o uso de uma outra empresa para quitação, que na verdade não seria um uso, seria uma empresa que de fato, né, estaria se associando a essa empresa anterior, que ela faria essa quitação, seria uma burla a transação, porque aquela primeira empresa ela teria perdido esse benefício e ela não poderia fazer uso, então essa utilização, né, como foi colocado, que na verdade de fato não era uma utilização, era como se eu estivesse apenas usando o CNPJ de uma outra empresa para fazer esse pagamento, mas essa utilização ela seria uma burla à transação, o que no fundo não era, né? Tinha todo um contrato demonstrando aí essa parceria. No outro caso, pode essa búdula seria, no caso, eles imaginaram, você está querendo entrar de novo na transação, mas com o nome de outra pessoa para fazer de conta que não é você. Né? Não é o caso. Isso. Né? Que não é o caso. Você eu não estou dizendo que não pudesse acontecer, mas tinham todas as evidências de que havia uma transação empresarial, né, e que dependia dessa questão fiscal, da regularização da questão fiscal. E aí, mas a partir do pressuposto que o contribuinte está agindo de má fé, né? Eu já passo, tem que partir do pressuposto que esse contribuinte já está de má fé. Então, quando deveria ser exatamente o contrário, né? Tem que provar que está de má fé, tem que ter elementos de que está fazendo e aí, algo. Para a gente explicar para esse cliente, porque, na verdade, a afirmativa dele era assim, mas eu quero pagar. Eu não estou pedindo para parcelar, eu quero pagar. E aí, se a gente for pegar do ponto de vista comercial, que é o ponto de vista dos contribuintes, na maioria dos casos, né? Ele dizia assim, se eu recebo um cheque sem fundo, eu não recebo o cheque dessa pessoa mais, mas eu recebo um dinheiro, porque o dinheiro eu tenho certeza que ele vai me pagar. Então, na época, né, quando ele disse isso, realmente foi um pensamento, um questionamento que ficou, porque eu pensei, esse contribuinte, ele não está pedindo para ser reativado o parcelamento, né, as parcelas da transação. Ele está pedindo a emissão de uma guia para pagamento à vista. Tudo bem, emito a guia. Ele pagou? Ótimo para o contribuinte, ótimo para o fisco que arrecadou. Mas se eu não emito, se eu emito essa guia e ele não paga, qual seria o prejuízo? Absolutamente nenhum. Né? Deixou de lado a função da transação, que é arrecadar nos casos em que o contribuinte não tem condições, né? Aquelas dívidas de difícil recuperação. E essa era exatamente a classificação do contribuinte, era a pior possível, né? Era a classificação dele. Então, ele já estava lá no pedestal das dívidas irrecuperáveis e tendo a possibilidade de recebimento à vista de uma dívida aí que é de mais de 30 milhões. Então, assim, é algo que não é tão insignificante em termos de arrecadação. E, infelizmente, a resposta foi essa e ainda não houve, né, um posicionamento positivo que a gente pudesse externar. E não foi só isso. Que agora é curiosidade minha, né? Vocês foram ao judiciário, vocês adotaram alguma outra medida após essa negativa, essa presunção de que estavam querendo fazer uma fraude? Não, ainda não. Eu estou esperando a próxima mentoria do Você Tributarista para a gente conversar sobre isso. Na verdade, a negativa ela foi recente. E no dia que eu recebi o convite foi
foi um dos motivos que eu gostaria de tratar esse tema, porque estava muito latente ainda isso. A gente tinha uma outra negativa de um outro cliente, parecida, né, no mesmo sentido, de querer assumir a dívida também, e também foi negado, e aí essa se tratava, né, de um grupo, né, de pretensão de formação de um grupo, e aí a resposta nesse caso aí foi que primeiro fosse concretizada a formação desse grupo econômico. Só que quando eu faço isso, essa classificação, né, da capacidade de pagamento do contribuinte, ela muda. E aí, se ela muda, o desconto que eu tenho para a dívida daquela empresa, ele também vai mudar. E aí, deixa de ser interessante para a outra empresa, né, essa transação, essa transação empresarial. Sim. Ou seja, eu estou trazendo eu estou enterrando uma empresa, eu estou fechando uma empresa, porque eu não consigo viabilizar o pagamento da dívida fiscal dela, nem por um terceiro interessado. Né? Então, assim, por uma questão de insegurança, até então, essa transação não aconteceu. Nossa. Então, tanto nesse quanto num outro exemplo, né, que a gente pode trazer também, e aí a esperança de que talvez algum colega tenha tido algum sucesso em uma situação semelhante. E uma outra situação também parecida foi em que um dos sócios de uma dessas empresas que a gente atende, na intenção de quitar a dívida, porque a empresa era uma dívida um pouco menor, mas a empresa, nesse caso, ela perdeu também a transação no início do ano. E aí a intenção desse sócio era continuar com a empresa e a intenção dele era de quitar essa dívida. E aí, quando isso aconteceu, diante da impossibilidade da empresa de firmar nova transação, teria para guardar aí mais ou menos 1 ano e meio, uma sugestão que a gente deu foi ele se colocar como co-responsável, né, nessa dívida e solicitar a transação no CNPJ dele como co-responsável. Porque, querendo ou não, a dívida fiscal ela vai acabar impactando tanto na questão da empresa quanto na questão do sócio, de alguma forma. Mas a gente fez esse pedido, ele tinha uma classificação, acabou a classificação ficando a mesma, conseguiria os descontos, mas o retorno que veio foi de que não seria possível, porque esse sócio ele não poderia se colocar na condição de co-responsável, porque a responsabilidade tributária dele, naquele caso, não se verificava nenhuma infração à lei, ou qualquer ato que permitisse a responsabilização dele enquanto sócio, e que o método de pagamento não era caso de responsabilização tributária, então por isso ele não poderia ser corresponsável da dívida. Parece até piada, né? São tantas as hipóteses em que a fazenda tenta colocar o sócio para responder o seu patrimônio pessoal por um determinado débito, e agora ele quer e ela não deixa. E aí, isso foi o que causou mais angústia, porque eu fiquei pensando assim, e para a gente explicar isso para o cliente também é muito difícil, porque é uma pessoa que já tinha vivido outras situações nesse sentido, de ser responsável, de conhecer casos, né, próximos, de outros sócios que tinham sido responsabilizados pessoalmente pelos débitos. E numa situação muito semelhante, e aí essa linha aí, né, da infração, da legislação, é muito tênue, né, professor? Assim, no caso concreto, é muito difícil a gente, às vezes, tecer esse limite aí. E aí, isso é muito difícil de explicar. E aí, a única coisa que eu consegui levar de positivo, né, para ele nesse momento foi, olha, tudo bem. Então, a gente, no mínimo, tem aqui uma decisão, assim, um despacho aí do fisco, dizendo que você não pode ser responsabilizado. Então, a única coisa que a gente tem que fazer com isso agora é usar isso, né, num dado momento, porque se eu também não posso
Por conta disso, eu também não posso depois, pelo mesmo motivo. Depois, num segundo momento, Um querer segundo atribuir momento, responsabilidade para o sócio, né? Porque a empresa não vai pagar, né? Não vai ter patrimônio. eu também não duvido de que, em um dado momento, a gente precisa usar desse. E usar, do jeito que as coisas são. E aí, assim, o que gera na gente uma angústia muito grande é que a intenção não é só o nosso cliente, né? Não é só lidar com aquela pessoa que está ali, que está sendo frustrada, mas por trás desse cliente tem uma empresa que gera um monte de empregos, né? Que gera um número significativo de empregos, que é importante para a região. E aí a gente vê essa empresa sendo ruinada, com a possibilidade de pagar esse débito, né? Que na maioria dos casos não é a primeira opção. E aí isso gera uma frustração que chega ao ponto do próprio empresário questionar e dizer, olha, mas, né, como assim eu quero pagar? Então você está me estimulando a não pagar. Então eu vou partir para outra coisa, enfim. Aí o cenário pode ir, né, de 1 a 1 milhão de possibilidades. Né? Sim, sim. É triste essa realidade, né? A gente já tem tanta dificuldade do empresariado, da economia, uma carga tributária tão elevada, principalmente sobre a folha de salários, né? E aí, de repente, por causa dessa, né, dessa forma de interpretar, porque eu não vou nem dizer que é uma previsão burocrática, porque é uma forma de interpretar que acaba inviabilizando o pagamento de um débito e, ao fazer isso, dificulta mais ainda a atividade da empresa, né? E a senhora falou uma frase aí que realmente é uma coisa que pesa muito e é o raciocínio que eu tenho o tempo todo. Perde exatamente a essência da transação. Uhum. Né? E assim, eu tive uma felicidade de participar de uma reunião em que eu realmente enxerguei o fisco de outra forma, no sentido de ser um fisco que quer propiciar ao contribuinte aí, uma realidade fiscal e de regularização de dívida, de maneira a estimular a continuidade de uma empresa, estimular. E nesse momento, assim, eu me enchi de esperança de dizer, não, né, a gente precisa mudar realmente essa imagem, né, de um fisco voraz aí e tudo isso. E mais do que depressa, logo após essa reunião, transmitir aos meus alunos esse pensamento, essa sensação, essa esperança, e aí, posteriormente, a gente foi vivendo uma outra realidade, e que, assim, a gente fez várias reuniões, né, diante dessas situações, eu tive várias oportunidades de estar reunida com algumas, né, alguns procuradores, algumas pessoas do fisco, e aí a gente vê, em alguns casos, eu consegui sentir, assim, eu gostaria, mas o edital é muito claro e eu não tenho condições de fazer diferente do que está previsto ali. A gente sabe, né, que a atividade ela é vinculada ao que está na lei, ela é vinculada aos dispositivos legais, mas fica esse entrave. A senhora me perguntou no dado momento aí se a gente tinha já proposto, né, alguma ação no judiciário. Ainda não, mas a gente ainda não excluiu isso por completo, porque eu penso se a gente conseguir analisar isso em um campo mais amplo, né, tratando aí de fato da, da intenção da transação, né, do interesse público na arrecadação, em alguns outros fatores também, eu imagino que a gente talvez pudesse alcançar esse objetivo, mas olhando do ponto de vista da letra, da lei, né, do frio, Algo ali, né? eu tenho um receio grande aí de que seja mais uma tentativa frustrada. A gente vê, já busquei alguma manifestação nesse sentido, e ainda não encontrei, tá? Num caso semelhante. Até porque eu não sei se é muito fácil de encontrar um caso de que tá
O contribuinte ali lutando para fazer o pagamento, né? E aí, eu não sei se exatamente nesse caso eu não consegui localizar, o que a gente acha, e já é uma questão que está em voga lá na jurisprudência, que tem sido a contagem desse prazo. Né? Aí, com relação à contagem do prazo de 2 anos, a gente já encontra algumas decisões, até porque esse prazo de 2 anos aí, ele não é exatamente claro, o dispositivo não é exatamente claro de quando eu conto esse prazo, até porque o sistema também, a gente sabe que os sistemas eles vão se aperfeiçoando, né? Acontece isso em tudo. Né? A gente, quando começou aí com os sistemas eletrônicos aí, o PJE, o ESAG, o EPROC, eu ainda tenho o meu preferido ainda, mas a gente vai evoluindo, né? E o direito tributário é o primeiro a encarar o EPROC na justiça mineira aqui, a gente vai inaugurar o sistema, mas a gente já consegue achar algumas decisões no sentido de que esse prazo ele deve ser contado de quando o contribuinte de fato perdeu a transação, de quando ela de fato foi rescindida. E aí o que acontece? A gente sabe que o sistema, né, o próprio Regularize, ele tem um sistema e que ele já notifica o contribuinte dessa rescisão. No entanto, a gente tem casos que esse contribuinte teve a transação rescindida em fevereiro, em março, em abril, e ele foi notificado em julho, né, em agosto, em setembro. Então, depois de um tempo significativo. E aí, a posição da Fazenda é que seria contado dessa notificação, enquanto a posição do contribuinte é de que fosse contado de quando ele perdeu, até porque tem um prazo ali muito maior para guardar, para poder utilizar novamente essa transação. Então, nesse sentido, a gente já tem encontrado alguns posicionamentos. Até porque senão você fica à mercê do fisco, né? Acaba ele determinando o início desse prazo de 2 anos, né? E sendo que... Eu fico atrelada à notificação do sistema. E quando vai ser isso? Isso aí a gente pode contar com quase 3 anos. Porque agora o sistema que a gente tem percebido que tem sido mais ágil. Mas ainda assim, haja aí uns 4 meses. E aí, quando a gente vê isso para o contribuinte, isso faz diferença. Sim, sim, com certeza. Assim como nesses casos, né, vamos dizer, ele vai vir com uma cobrança, né, supondo que fosse um débito que não estava executado, prazo de 5 anos, né, da interrupção ali, que volta a correr a prescrição, vai ser do inadimplemento, né? Não dependendo de uma notificação conforme esteja ali previsto no caso, senão, mais uma vez, ficamos à mercê do fisco, né? E essas situações, Fernanda, me deixam até cada vez mais, vamos dizer assim, intrigada com o que a gente está por vir aí ainda, né? Porque essa reforma tributária que foi idealizada para simplificar, né, baseada no princípio da cooperação, né, que fisco e contribuinte cooperem para diminuir o contencioso tributário. Só isso que você está trazendo, que é um detalhezinho, olha quanta divergência. Entraves, né? Entraves, né? Então, imagina aí com as nossas, com split payment, que você falou de sistema, né? Que ninguém sabe direito como é que vai funcionar. Eu fico pensando assim, professora, a gente tem todo um discurso, e eu não estou dizendo que o discurso, né, não é real, mas a gente tem todo um discurso nesse sentido que a senhora colocou, de viabilizar o contribuinte, de um fisco que, né, vamos dizer assim, nem que é compreensível, mas de um fisco que possibilita.
né, ao contribuinte. Colabore para o cumprimento Colabora, da questão que ele mesmo quer cobrar, né? Então, essa empresa, ela tinha mais de 20 execuções fiscais. Então, se eu gero uma guia, tudo bem, estou dizendo de desconto significativo, mas que esse contribuinte tinha até 30 dias antes. Né? Vamos colocar 30 dias, 60, porque durante 30 ele poderia, mas assim que se encerrou o prazo, esse contribuinte teve essa mudança aí, e o outro contribuinte teve a proposta, né, de uma outra empresa. Então, assim, são situações que acontecem, e aí eu sou daquelas pessoas que eu fico, às vezes eu penso muito e tento criar algumas alternativas, às vezes eu até exagero, mas eu não gosto também de trazer um problema sem pelo menos achar um caminho possível, né? Por enquanto, esse questionamento, esse caminho para questionar isso ainda no judiciário, a gente está tentando formular, mas do ponto de vista da administração pública, né, daquilo que o contribuinte poderia esperar da administração pública, é um detalhe até que eu não disse antes, mas um dos caminhos que foi apontado para esse contribuinte em uma das reuniões foi que esse contribuinte pedisse uma transação individual. Que nessa transação individual, até porque o sistema, para quem lida com ele, né, quando a gente faz um pedido de uma transação no Regularize, ele vem aí com as possibilidades de transação ofertadas no edital. Então, eu tenho a possibilidade da transação por adesão, né, até um montante, com algumas características, dependendo do débito, e eu tenho sempre a possibilidade de transação individual, que está disponível para o contribuinte. Nesse caso, o contribuinte foi, no dado momento, orientado a proceder a um pedido de transação individual. No entanto, quando ele formulou esse pedido de transação individual, a resposta veio exatamente a mesma. Este contribuinte não pode usar da transação por conta da restrição que está no edital, por ter tido reincidido uma transação. Então, quer dizer, ele também não pode usar da transação individual, que nada mais é do que negociar com o fisco, de forma mais particular, de forma mais, né, pessoal. Nada mais é do que... a particularidade de cada empresa, de cada... Né? Exatamente. Vamos sentar na mesa e vamos negociar. É diferente de uma transação por adesão, que eu só clico ali, né, no sistema e coloco qual a modalidade que eu quero, quantas parcelas que eu quero, e automaticamente ela está à disposição do contribuinte, já emito a minha guia, já pago, não preciso de conversar com ninguém. Mas nesse caso da transação individual, é o caminho que eu tenho para o fisco me ouvir. Fora isso, não tem outro caminho. Não nesse sentido de quitação da dívida. E aí eu fico pensando, o que para mim também foi uma surpresa, claro que está lá, que o contribuinte não vai poder utilizar seu benefício, mas o mínimo que seria, vamos sentar para conversar, vamos começar uma conversa aqui, deixa eu entender esse contribuinte, deixa eu entender por que ele perdeu e por que agora ele está me pedindo, logo depois, assim, ele está me pedindo para pagar à vista, de onde veio, né, vamos conversar. E aí, mas tem desvantagens disso daí, né? Isso que é transação. Assim, na minha opinião, eu precisava deixar pelo menos uma porta aberta. Ainda que eu fosse dizer, olha, eu tenho outra possibilidade, mas essa aqui, esses moldes aqui não são possíveis, ou, eu não sei, me gerou uma frustração muito grande não haver nem esse canal, porque quando foi feito o pedido da transação individual, ele foi automaticamente negado ao argumento de que ele já havia perdido uma transação por 2 anos e ele não poderia se falar de nada. É compreensível? É legível pelo que está no edital? Mas não é o que se espera diante da postura de um fisco que quer colaborar. Né? E diante da situação econômica que a gente vive. Eu preciso, né, de geração de empregos, eu preciso me recuperar. Eu acredito que a gente já está aí há 4 anos, né, do início da pandemia, mas eu acredito que existem empresas que ainda estão se recuperando daquele momento, né? E felizes são as empresas que estão tendo pelo menos a possibilidade de tentar se recuperar, porque muitas nem isso conseguiram.
em que pese vários foram os benefícios ofertados aos contribuintes, mas ainda assim não foi possível. E aí eu fico pensando se uma possibilidade não seria oferecer a esse contribuinte, ou no edital constar que esse contribuinte ficaria, então, impossibilitado de transacionar na modalidade de adesão, mas que fosse ainda mantida a possibilidade da transação individual, ou que não fossem concedidos os mesmos descontos. Ou que mas fosse de algum modo, né? Mas que fosse de algum modo o caminho se mantivesse aberto, né? Esse caminho, esse diálogo aí. Eu acho que mais me incomodou nisso tudo, que mais me incomoda nisso tudo, além de não ser caso de uma só empresa, então a gente vê assim, não é um caso específico só ali, foi um caso, foi uma exceção. Não, né, a gente vivenciou isso aí com 3 ou 4 empresas, situações diferentes, mas todas elas nesse mesmo sentido. Então, é isso aí que gerou uma certa frustração na expectativa, né, nossa, enquanto advogado, e do cliente, enquanto encarando uma realidade nova, uma possibilidade de pagamento do débito, ele encontrar um entrave nesse sentido. E aí eu ouvi em uma das nossas reuniões que o contribuinte poderia pagar o débito. Era só ele entrar no sistema e emitir ali o débito do valor normal. E aí ele pode. Mas aí ele não vai ter dinheiro para isso, meu querido. Exatamente. E o que vai acontecer? Ele vai pagar uma parte, ele vai deixar uma parte, esse passivo vai virar, né, bola de neve. Exatamente, novamente, e essa empresa não vai sair da situação que ela está. E aí eu fico pensando, gente que lida com direito tributário, a gente tem um pé que veio lá do direito penal, a gente começa a identificar em algumas condutas, né, não um estímulo, mas a gente vê algumas questões. Uma vez que eu ouvi de um aluno meu assim, eu não concordo, ele estava trabalhando no tema da necessidade, né, do depósito para que o contribuinte pudesse ingressar com algumas ações no judiciário, e ele falou que acha que tinha que ter mesmo, porque o contribuinte, quando ele não quer pagar, é porque ele não quer pagar. Não paga porque ele quer. Ele falou, você está começando agora, vai ver que a coisa não é bem assim, né? Não é dessa forma que acontece, nem sempre. Eu não estou dizendo que não existam casos em que o contribuinte não se prepare para isso, né? Sim. Não vou pagar, tributo, né? Não acho que tem que ser pago, vou tocar a minha vida, vou ficar no risco, e a gente escuta, né, professor, esse tipo de pensamento, que eu, de certa forma, não concordo. Acho que essa conta, um dia, ela vai chegar para esse contribuinte, e ela pode chegar de uma forma que ele não tem como se recuperar disso. Eu não acho que o caminho que o contribuinte deve buscar. Mas, num caso desse, aí a gente começa a lembrar desse contribuinte que fala, vou pagar, vou investir o dinheiro em outra coisa, o dinheiro eu vou levando. E não é a intenção, o contribuinte está completamente de boa fé e ele não consegue essa porta para poder fazer isso. Então, assim, eu penso que, de repente, uma possibilidade poderia ser essa. A esse contribuinte inadimplente, porque não quer dizer que o contribuinte teve a reincidir da transação, até porque não precisa necessariamente ser só pelo inadimplemento, né? Essa transação ela pode ser reincidida por outros motivos, mas eu fico pensando, não, esse contribuinte que teve a transação reincidida, ainda que seja, né, pela inadimplência, dar a ele a possibilidade de manter aberto um canal com isso em que ele pudesse negociar de alguma forma e viabilizar essa quitação para que essa empresa pudesse se restaurar. Porque quando eu falo da transação individual, eu não necessariamente estou tratando de descontos, né? Eu posso, além dos descontos, ou eu posso conceder desconto, além de uma possibilidade de pagamento diferenciado. Então,
vamos colocar assim no cenário, não vou viabilizar a esse contribuinte os descontos, porque ele teve descontos e não pagou. Mas agora, esse contribuinte só sobrou um parcelamento, né, normal, vamos colocar assim, desconto, um parcelamento que ele vai fazer ali no sistema, e aí ele vai ter que lidar com esse parcelamento até daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos, ele conseguir, então, utilizar de qualquer benefício para ele poder quitar esse débito. Se a transação não está restrita apenas ao desconto, por que não, às vezes, abrir essa modalidade de transação, conceder a esse contribuinte uma forma de pagamento diferenciada, ainda assim conceder esse contribuinte com base no faturamento, até que ele tenha, então, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a possibilidade, né? Ou 1 ano, às vezes esse contribuinte já perdeu, já tem mais tempo, daqui a 1 ano, conseguir fazer o pagamento desse tempo. Então, porque acho que fica muito bitolado, né, nessa questão do desconto. Né? Não é só esse dos benefícios, né? Claro, é ótimo desconto, mas não é só isso, né? Existem outros benefícios que é exatamente essa negociação da forma de pagamento, né? Saldo credor, saldo devedor ali com precatórios, né? Na última agora a gente já... Hã? Prejuízo fiscal a gente não tem mais agora na última. Mas, assim, exatamente nesse sentido, quando ele pune com esses 2 anos, o contribuinte de não poder usufruir de nenhum benefício, ele não está tirando só os descontos, ele está tirando, né, essa forma de parcelamento diferenciada, tudo isso que a transação poderia ofertar. Eu fico pensando, será que para esse contribuinte, então, essa punição do desconto, no primeiro momento, não seria só ela, e aí viabilizar uma forma de transação individual, de modo a compreender a atividade daquele contribuinte, e que ele, durante um período, pudesse quitar a dívida com um percentual de faturamento, alguma coisa nesse sentido? Não sei, professora, a angústia é de que deixasse alguma porta aí aberta para que esse contribuinte pudesse ainda, né, ter essa esperança aí de reestruturar a atividade. Né? Me parece assim que a transação, apesar de estar aí, né, desde 2020, ela é nova nesse contexto, né? E os defeitos só com a vivência que nós vamos percebendo e passando a questionar ou passando a rever em outros editais, né? Então, acho que é muito importante essa discussão para enxergar para além do desconto, para enxergar que todo mundo sai perdendo, se fecham as portas para a negociação, né? E inclusive nesse ponto, né? É claro que há uma determinação judicial de que aceite a conversar sobre individual, mas mesmo assim depois você vai ficar ali, né? Dependendo dessa negociação que já não iniciou bem, porque iniciou compulsório. E não vai continuar bem, né, professor? Vai continuar bem, Então, é uma situação complicada e que exige mesmo esses debates, essas discussões, esses amadurecimentos para ir se aprimorando, né, a legislação, os editais irem se aprimorando a respeito disso, né? Não... Eu acho que o ponto, né, chave aí é eu compreender qual é exatamente o papel da transação, né? Aqui ela veio, e aí com isso, né, com esse teor, ela de fato está cumprindo. É claro que eu concordo, tem que haver alguma, não posso simplesmente, o contribuinte se perder, ele pode fazer outro daqui a 2 meses, se perder, ele pode fazer outro. Não é nem o que eu estou propondo, né? Não é nem o meu pensamento, acho que a gente tem que tentar ser razoável. Mas quando eu fecho completamente a possibilidade para esse contribuinte, eu acho que perde, e aí eu não sei se normalmente é feito esse raciocínio assim, o fisco perde também. O fisco perde, porque a todo momento é assim, o contribuinte que não pagou a transação é porque ele não tinha dinheiro para pagar, ele parou de pagar, e aí ele não vai pagar. Mas será que esse raciocínio de que
No momento, logo após isso, esse contribuinte pode ter a possibilidade de quitar, né, no caso dessa empresa que tinha um débito de 40 milhões. Será que não era uma arrecadação bastante significativa, né, para o poder público aí, e que, de repente, não sei como ela vai acontecer, se ela vai acontecer futuramente diante desse cenário. A gente não sabe, daqui a um ano e meio, as dificuldades que essa empresa pode ter enfrentado em outros âmbitos, e se ela vai ter ainda essa possibilidade de quitar esses valores. Essa oportunidade, né, esse momento de ter alguém que poderia fazer esse pagamento e assim por diante, são discussões assim que estão abertas, né? Que estão abertas e que realmente precisa ser repensado o formato para poder viabilizar, como você bem falou, a função, a razão de ser das transações tributárias, né? Que ambos consigam entrar numa situação de equalização, reduzindo o contencioso, né? Um pagando, outro recebendo, claro, na medida das possibilidades, que inclusive isso que é transação, né? Até uma crítica à transação por adesão nem é muito bem uma transação, Uma né? transação, Não é uma negociação, né? né? Mas Sem dúvidas que ela é benéfica ao contribuinte, que ela traz benefício, que ela possibilita, né, a empresa ali se reestruturar, com certeza. Né, e acho que acredito que é um mecanismo que deve continuar a ser empregado, utilizado para o bem dos contribuintes e dos nossos clientes, né, que eles possam aí se reerguer e dar continuidade. Mas quando eu, né, fecho essa porta, eu estou, às vezes, ceifando uma empresa aí, nesse caso mesmo, a oportunidade dessa empresa era uma parceria que não vai existir se não houver um emprego dessa transação. E aí esse momento pode passar, essa outra empresa que vai ficar esperando um ano e meio até que isso se resolva, ou um ano e meio, daqui a um ano e meio eu volto, e aí você conseguiu pagar, eu consigo pagar, eu volto e a gente conclui a nossa negociação. Isso não vai acontecer, né? Então, enfim. reflexões, debates, né? Que é importante a gente ter aí os eventos, né? Os congressos, os âmbitos de discussões, inclusive com participantes do poder público, para que eles enxerguem o outro lado, né, da moeda. Inclusive, professora, só para ser justa, uma das coisas também que me incomodou muito é que no meio dessas conversas e dessas tratativas, eu consegui enxergar, às vezes até a angústia, né, de quem está trabalhando pelo fisco, de realmente, aí a gente entende, de estar engessado por conta da norma, né, de estar engessado por conta do edital. Então, a gente sabe, né, que tem essa limitação, que não há, né, por mais que a pessoa enxergue toda a situação ali naquele momento. O receio, né, de uma responsabilidade funcional. Exatamente. Então, assim, ela tenta buscar a todo momento uma saída, está vendo a situação, está vendo a possibilidade de uma solução bem prática para tudo e para mais de 20 isenções fiscais. Então, assim, é algo razoável, mas do ponto de vista, né, da responsabilidade funcional, aí a gente vê que não é fácil. Então, assim, não é só uma questão de querer, né? A gente às vezes vê a boa vontade, vê, né, o empenho, né, dos profissionais do outro lado também, mas às vezes a gente fica, né, eles ficam também de pés e mãos atadas por conta aí do que está no texto aí. É verdade, é verdade. Todos nós nessa caminhada, né? É verdade, eu conheço também vários procuradores da Fazenda Nacional que são abertos, vamos dizer, mas que muitas vezes ficam impossibilitados, né? Então, realmente mudar a legislação, ou seja, aprimorar os próximos editais a partir dessas dificuldades é algo muito importante, né? Então, assim, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, né? Com editais de transação, principalmente
nos estados, que a maioria está começando agora a ter os editais de transação, aí depois vem os municípios imitando o que os estados e a União fizeram. Então, é importante nós resolvermos logo isso, vamos dizer assim, né? Trazermos, já que está no âmbito da União, da PGFN, essas discussões, porque nós sabemos que o federal faz, né, é uma fonte para os estados e os municípios instituírem os seus, né? Então tem que estar bem arrumado aqui, senão vão ser mais e mais discussões em todas as esferas, né? Muito, com certeza. Muito bacana. É o que se espera, né, professora? A gente sempre tem essa esperança, a gente sempre tem essa expectativa. Pois é, desculpa até se eu tiver sido muito... Nem é pessimista, eu acho que eu sou otimista desse ponto aí, dessas reflexões, eu acho que elas têm que ser colocadas, porque às vezes são questões que ainda não aconteceram, né? Aquilo que eu coloquei pessoal no início. Às vezes a gente enfrenta alguns desafios com o cliente que a gente ainda não passou por eles, e aí você tributarista está lá para ajudar a gente naquele momento. E são situações que, às vezes, o fisco pode não ter se atentado, né? A PGFN pode não ter se atentado para essa possibilidade, né? Que é, de certa forma, que traz prejuízo não só para o contribuinte, mas para o fazenda também. Então, eu acho que né, debatendo que a gente pode ir chegando a resultados melhores nesse sentido também. Eu acredito, e eu sempre gostei muito de participar de congressos, dessas rodas, porque a gente vê que algumas ideias elas florescem ali, né? Elas florescem, ou são semeadas ali e depois elas vêm a florescer. Então, são situações que realmente cabem aí algumas reflexões para que se possa atingir o objetivo real mesmo daquele instituto. E que nossa audiência, quem está aqui nos assistindo, também veja todos os lados da moeda, né? Porque existe esse lado de que você tenta defender, tenta fazer uma transação, tenta alguma medida e não obtém o resultado esperado. Isso acontece, isso é normal. E aí existem duas posturas, né? Uma, ficar chorando e fazer o cliente chorar, e outra é não se acomodar com isso, né? E tentar buscar caminho. Nem sempre é fácil esse caminho, né? Mas tentar buscar alternativas para o cliente, né? Continuar batalhando, estudando para ver, porque daqui a pouco começam talvez outras possibilidades, outras discussões, ou seja, é uma constante e o cliente precisa do advogado tributarista. Independentemente, claro, todo mundo quer o êxito, né? Todo mundo quer o resultado positivo. Mas mesmo no resultado negativo, né, a nossa função é tentar achar algum caminho para continuar viabilizando a atividade do contribuinte, né? Ficar atento aí para essas situações, né? Usar os hacks no sentido positivo, né, professora? Não pode ser responsabilizado. Pois é difícil realmente de explicar, né, para o cliente, e a gente realmente tem que ficar buscando aí outras saídas e uma porta a de se abrir. Mas, Fernanda, eu quero te agradecer imensamente, né, por você ter colaborado aqui conosco, nós vermos uma criminalista, agora tributarista. Não mais. Criminalista, agora tributarista. Roubado pelo direito. Você passa um tributário que no penal te deixava meio assim? Foi o que me encantou desde o começo. Eu acho que a subjetividade dos conceitos do direito penal, a gente não encontra isso no tributário. Né? No tributário ou é ou não é. Né? Assim, a maioria dos, pelo menos da teoria. Então, no começo, quando eu comecei, né, a estudar, uma das questões que me chamava atenção muito é isso, né? No direito penal a gente vê o dolo, a culpa, como é que se afere isso, como é que... E aí já no direito tributário não tem muito, a gente vê a intenção de lesar o erário público, mas a maioria, né, dos conceitos, eles são muito claros. Então, eu acho que uma das coisas
foi isso, e a própria advocacia em si, né, professora? Assim, a gente lida direito penal, outro ambiente, tensão, eu acredito que essa tensão, né, da advocacia, ela é peculiar à nossa profissão, né, aquilo ali que a gente lida com as dores dos nossos clientes, em qualquer âmbito que seja. A gente tem visto muita advocacia preventiva e tem tentado explorar isso também no escritório, né, de alguma forma, aí, planejamento sucessório familiar, que envolve, né, tanto o direito de família quanto o direito tributário. A gente tem tentado iniciar isso também, mas eu acho que o que mais de início, assim, que me impactou foi exatamente essa diferença nos conceitos básicos, assim, né? Eu acho que foi isso. Talvez eu tenha visto de uma forma diferente, mas... Diga que não há uma segurança ali, principalmente em face das decisões dos tribunais, mas tem um mínimo de objetividade para dar um norte, né? Eu também gosto bastante. Sou suspeita, né? Eu fiquei também. Estou desde 2013 ministrando essa matéria aí na faculdade, então eu falo que o troféu é, ao final de cada semestre, pelo menos um aluno fala assim, esse, me apaixonei pelo tributário. É diferente do que o meu estava. Eu achava que era horrível. Eu escuto isso todo semestre. Eu acho horrível de tributário. Mas é assim, e aí no final do semestre, quando um fala, nossa, professora, é diferente, né? Eu acho que eu vou fazer o exame da ordem tributária. Aí fica todo feliz. Aí a gente já, né, enche o coração, fica bem satisfeito. Ai, muito bom. Mas, Fernanda, agradeço imensamente sua presença aqui conosco, seu compartilhar aqui, né, as lições que nós levamos sempre nessa construção e que continuemos batalhando, né? Ainda tem muita coisa aí pela frente, muitas mudanças, inclusive no âmbito de transação. Daqui a pouco vem a arbitragem, né? Fala assim futuramente, arbitragem tributária, às vezes a gente fala, não vai rolar. Bom, falavam que transação também não ia, né? Então, nunca se sabe, né? A gente tem que estar sempre preparado, né? Então, eu queria te agradecer demais sua presença aqui. Não tem nada que agradecer, eu que agradeço a oportunidade. Agradecer a todos os presentes também pela audiência, né? Lembrá-los que a gente continua com lives essa semana e na semana que vem, e dia 25 de novembro, às 20 horas, eu vou explicar direitinho como é que vai ser a nossa Black Vitalícia, tá bom? Então tá joia. Gente, um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.